Olá, estejamos em paz. Que nos abençoe o meigo Rabi da Galileia, Jesus, nos enviando messes de amor para reequilibrar nosso corpo espiritual e, consequentemente, nosso corpo físico. Que possamos estarmos na Tua paz, amorável Mestre. O tema que trouxemos para a nossa reflexão é Jesus hoje. E gostaríamos de lembrar que já não são mais as estradas poeirentas e pedregosas da Galileia e arredores. Já não são mais a simplicidade dos barcos e dos pescadores do lago de Genezaré. Pescadores esses que foram escolhidos pelo meigo nazareno Jesus para o acompanharem na sua jornada terrena, na sua jornada de luz aqui na terra. Já não são mais as tertúlias evangélicas na casa de Pedro, onde se reuniam Jesus, sua mãe Maria, Marta, Lázaro, e os discípulos mais chegados em preparação para a sua nobre missão aqui na terra. Quiçá, aquela época, a missão mais importante de suas vidas. Já não são mais as conquistas territoriais dos grandes impérios, como o Império Romano, Persa, Saladino, saqueando, matando e escravizando. Hoje, a tecnologia está muitíssima avançada. E já não há necessidade de conquistar fisicamente os territórios, pois isso tem um altíssimo custo-benefício. Hoje, as criaturas humanas são aprisionadas e escravizadas pelas mídias eletrônicas. Novas ideias, novos modelos, novas tendências de consumo excessivamente materialista nos são aplicados por essas altas tecnologias que invadem nossas mentes, nossos corações e modificam a atmosfera de nossos lares. Tecnologia esta que, segundo informações de Chico Xavier, dizendo que se nós mantivéssemos um padrão de razoável equilíbrio durante um determinado período, não criando guerras fratricidas, guerras nucleares, alta tecnologia chegaria para nós aqui na Terra para diminuir as nossas dificuldades na conclusão ou na continuação de nossa tarefa nesta encarnação, deste curso de aperfeiçoamento espiritual e moral que estamos aqui a fazer. E chegaram, mas todas essas tecnologias, elas vieram para nos auxiliarem
E às vezes elas são um tanto mal utilizadas. Mas nós é que temos que ter esta preparação para assimilarmos aquilo que nos é necessário. Não esqueçamos do que nos dizem os espíritos superiores, que a criatura humana ela é co-criadora com Deus. E eles dizem que tudo aquilo que não contribui para o crescimento do espírito imortal desaparecerá. E aqui nós estamos vendo um ensinamento de Jesus, que nos diz em palavras evangélicas que toda árvore que meu Pai não plantou será arrancada e jogada ao fogo. Refletindo sobre os tempos que passaram, nós perguntamos: onde estão os grandes impérios do passado? E seus conquistadores? Já quase não ouvimos falar deles. Grandes foram as suas conquistas materiais. Mas e o amor? E a paz? Isso ficou longe de suas conquistas. Isso começa a ser esquecido pela civilização contemporânea. Mas aqueles ensinamentos cheios de amor, cheios de simplicidades, feitas pelo meigo Rabi nas estradas poeirentas e pedregosas da Galileia e arredores, estes ensinamentos que pareciam tão simples, vararam os tempos, vararam os séculos e se tornam cada vez mais vivo dentro dos nossos corações. E se em algum momento desta nossa encarnação tivermos que escolhermos entre as estradas coloridas da banalidade, das futilidades materialistas, das luzes da ribalta que arrebatam os nossos corações, se a dúvida nos assaltar neste momento, recorramos aos ensinamentos do Divino Messias. E então prossigamos pelas estradas poeirentas, pedregosas e difíceis do caminho reto, do ideal e da dignidade de servir com Jesus. Os ensinamentos de Jesus, que tanto nos auxiliaram outrora, estão cada vez mais presente e mais necessário no nosso hoje. Nos alertam os espíritos superiores que não sejamos distraídos de nossa grande tarefa para a qual reencarnamos. Reeducarmos a nós próprios. Por isso, o nosso título é Jesus hoje. Por quê? Porque se torna inadiável o compromisso de acendermos as luzes do Evangelho de Jesus na escuridão dos corações desavisados do mundo. E vejamos, a pedagogia aplicada por Jesus, ela é irretocável e adequada à capacidade de entendimento de cada um de nós. Jesus condenava o erro,
jamais quem errou. E isso ele fazia numa linguagem doce e meiga, sem deixar de ser uma advertência grave. Jesus não pôde nos falar tudo naquela época, porque não estávamos preparados, não tínhamos condições intelectuais, cognitivas, para entendermos com profundidade a mensagem de Jesus. E a grande maioria entendia Jesus como um conquistador humano. Então, ele realmente não pôde nos falar, ou melhor, ele nos falava, mas nós não entendíamos, né? Então, ele disse que num tempo aprazado pela espiritualidade, em que tivéssemos mais amadurecidos consciencialmente, ele rogaria ao Pai que nos mandaria um outro Consolador, que ficaria conosco até o final dos tempos, porque nós já o entenderíamos. E mandou o Espiritismo. O Espiritismo é esse Consolador que acolhe, esclarece e consola. O Espiritismo chegou até nós através de uma pleia de espíritos superiores que nos lecionaram as leis cósmicas que regem o universo o qual estamos inseridos. E aqui, na parte material, o professor Kardec, Revel, estaria no comando material desse grupo, deste conjunto de espíritos reencarnados. Na parte material, Kardec fazia toda a coordenação e a compilação. E se nós estamos convictos dessas novas e amplas perspectivas que o Espiritismo nos descortina em saber, procuremos honrar esses ensinamentos, pois todos eles vêm de Jesus. Honrar esse saber é aplicar essas mudanças morais no nosso dia a dia, pois estes momentos de transição planetária pede e exige daqueles que já estão em processo de despertamento. Neste momento em que estamos passando grandes dificuldades, em que o orbe passa grandes dificuldades materiais, que sabemos que serão momentâneas. Tudo passa, como disse Maria, mandando um recado para o Chico, isto também vai passar. Na época em que Jesus andava pela Galileia e arredores, os seus ensinamentos encheram os corações de alegria, de esperança e de amor. E na atualidade, no hoje, ele continua sendo o antídoto para todo tipo de dor e sofrimento em que a humanidade está envolvida, pois sabemos que as dores e os sofrimentos são coisas diferentes, mas são dificuldades que cada um de nós tem que vencer, e elas chegam à medida das nossas necessidades e à medida também das nossas sementeiras. Elas nos chegam como fruto maduro de nossas atitudes, porque já estamos em processo de despertamento.
Jesus continua a nos chamar e a nos aguardar. Diz ele: vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele só exige que amemo-nos uns aos outros, que amemos o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Jesus nos propõe trabalharmos diuturnamente, espalhando o amor para renovarmos a terra, e que Ele estará conosco. Então não há o que temer, mãos à obra. Temos o remédio espiritual receitado pelo médico Jesus, nos seus ensinamentos. Por que não tomá-lo para a nossa cura definitiva? Por que não tomar as doses necessárias para nos curarmos em definitivo? Conhecemos o médico, temos o remédio e não tomamos? O doente, ele não se cura apenas olhando para a receita. Ele tem que tomar as doses indicadas pelo médico, nesse caso, por Jesus. Queridos irmãos, há algo de muita importância, a meu ver, nos ensinamentos de Jesus que chegaram até nós, que não é muito bem entendida, a não ser pelos espiritualistas e pelos espíritas, que são as vidas sucessivas. As vidas sucessivas, a pré-existência do espírito, a reencarnação e a continuidade da vida após esta vida. Vejam que foi a autoridade moral de Jesus que fez chegar até nós estes ensinamentos. Como é que nós podemos entender a reencarnação no dia de hoje? Porque são ensinamentos de Jesus. Os espíritas, os espiritualistas, a entendem. Mas a grande maioria da população do orbe não entende e não vive com essa realidade, porque essa realidade mudaria o mundo com uma certa rapidez. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ora, libertará do quê? Da ignorância, do egoísmo, do ódio. Então, nós entendemos que a reencarnação ela não é admitida pelos nossos irmãos, pelas igrejas, pelas ideias filosóficas, porque no momento em que nós concordamos com a pré-existência, nós teremos que responder pelos nossos atos. E isso é muito difícil. O homem vive como se o corpo físico fosse eterno e, quiçá, tivesse uma alma. A reencarnação, quer concordemos ou não, ela não constitui um objeto de fé, de crença ou de crendice, como se ouve muito por aí. A minha religião, ela não tem esse ensino da reencarnação. Ora, a reencarnação, ela é lei natural. Ela é lei natural como o ciclo das estações e demais ritmos cósmicos, como a gravidade, a chuva, o sol, as marés. Todo esse contexto são ritmos cósmicos. E a reencarnação faz parte deste contexto. Acreditemos ou não, seja dogma religioso ou não, reencarnaremos e responderemos pelos nossos atos. Cada ato é uma sementeira que dará seu fruto.
E podemos até invocar para a reencarnação um aspecto sociológico, político, democrático, pois ela oferece a todos, indistintamente, as mesmas oportunidades de renascimento para a experiência, aprendizado e maturação. Como vamos viver esta encarnação vai depender de nossas sementeiras. Jesus disse que a cada um segundo as suas obras. Significa dizer que nós viveremos aquilo que nós semeamos. O espírito não se transforma moralmente como num passe de mágica. Ele é e virá a ser aquilo que ele se prepara, aquilo que ele busca dia após dia. Mas vejam bem que se essa lei natural tivesse chegado até nós somente com o Espiritismo, teríamos sim mais dificuldade de entendê-la e de exercitá-la em nossas vivências. Por isso, lembrando que Jesus nos disse que não nos abandonaria em momento algum. E ele foi de tempo em tempo enviando Espírito para nos lembrarem dos seus ensinos. Nós tivemos, ao longo dos séculos, várias seitas que trouxeram ensinamento de vidas sucessivas no seu bojo, no seu conjunto. Embora elas contivessem muitos equívocos, que é próprio da época em que estávamos vivendo. E eu lembro disso, eu lembro do gnosticismo no ano de 1100, 1200 depois de Cristo, que era algo muito forte, essa busca do conhecimento. Então, essas seitas, elas foram muito fortes e elas lembravam o espírito imortal da sua destinação, da sua procedência e da sua destinação. Mas nós tivemos um movimento que acreditamos também ter sido enviado os espíritos para darem um andamento nela por Jesus, pelos prepostos de Jesus, que foram os cátaros, o catarismo na França, mais precisamente no sul da França, que era também uma seita reencarnacionista. E ela buscava fazer com que o cristianismo retornasse à sua origem, ao início, ao cristianismo primitivo. Claro que ela também tinha seus equívocos, mas elas trabalhavam muito forte essas vivências, de que todos somos iguais, de que onde homens e mulheres tinham a mesma capacidade de exercer cargos, enfim, homens e mulheres eram iguais no catarismo. E vejam bem, esta seita saiu de dentro da igreja romana, da igreja católica apostólica romana. E ela foi tão forte, ela existiu ali no sul da França, Languedoc, mais ou menos era a região em que ela estava. E ela foi tão forte que ela assustou tanto a igreja de então, que dominavam os pensamentos e a ordem civil e religiosa, que a igreja tomou medidas drásticas sobre elas. Todos esses credos foram nos preparando para as primeiras lições do Rabi lá na Galileia, para a chegada do Espiritismo, que contribuirá com o estabelecimento, com o crescimento de um espírito imortal regenerado.
um espírito imortal regenerado. Como seríamos diferentes se hoje tivéssemos vivido 10 séculos, né, ou 20 séculos num processo que tivesse a reencarnação como ensinamento básico, né? Mas não vivemos, então temos que começar agora para fazermos um novo final. Queridos irmãos, em todos os ensinamentos de Jesus, 2 questionamentos se fazem necessários. Teria falhado o cristianismo na tarefa de orientar uma sociedade para um crescimento mais equilibrado? Não. Não falhou, mas foi a dureza dos corações humanos e o interesse materialista que não deixou que esses ensinamentos fizessem morada em nossos corações. Segundo questionamento, teria ainda o cristianismo condições de realizar essa tarefa tão brilhante e tão hercúlea? Sim, teria. Porque quem sabe as igrejas trabalharam com um modelo de cristianismo que não era o modelo autêntico de Jesus. Esta é a possibilidade a ser acentuada, a ser marcada. Seja como for, hoje não há espaço para dúvidas. O cristianismo que aí está não tem as respostas adequadas para as mazelas atuais da civilização contemporânea. Então, queridos irmãos, o próprio Cristo deixou bem claro que a verdade se oculta sutilmente dos sábios e presunçosos e se mostra em todo o seu esplendor, em toda a sua singular beleza, aos simples, aos mansos e aos humildes. Por isso Jesus atribuiu a estes, aos simples e humildes, a implantação do reino de Deus na terra. O Espiritismo é o cristianismo redivivo. O reino de Deus é o tema central da pregação de Jesus, indiscutível, pois isso se resume na pregação do amor na intimidade de cada um de nós. Feito isso, estaremos implantando o império da paz, seja onde for, seja onde estivermos. E aqui nós temos uma observação de Jesus, que Hermínio Corrêa de Miranda coloca no seu livro Cristianismo, esta mensagem esquecida. Diz ele, citando Jesus, os homens desejam a paz, mas não buscam as coisas que trazem a paz. Vejam a profundidade deste ensinamento. Os homens desejam a paz, mas não buscam aquilo que produz a paz. Então, queridos irmãos, através do Espiritismo, estamos vendo o cristianismo em suas origens, em suas raízes. O cristianismo em sua pureza original. Um cristianismo, né, que o Espiritismo nos apresenta, ainda perfumado pelo hálito do Cristo, sincronizado aos ritmos de seu generoso e amoroso coração, iluminado pela sua sabedoria e, acima de tudo, aquecido pelo seu amor incondicional. Queridos irmãos, esta era a nossa mensagem para hoje, para refletirmos. Jesus nos tempos atuais, vivendo conosco hoje, conforme Ele nos prometeu. Ele está conosco, permanecerá conosco.
O importante é que seus ensinamentos tenham ressonância dentro dos nossos corações. Permaneçamos na paz que o meigo nazareno Jesus envia para nós, de onde ele se encontra, também através de seus queridos e amoráveis mensageiros. Agradecemos a Deus, a Jesus e aos companheiros que nesta manhã aqui nos amparam e nos circundam. Permaneçamos em paz. Graças a Deus e que assim seja.